Daniel, o jovem que decidiu permanecer fiel a Deus. Espere até o fim. Essa história vai tocar sua alma e te lembrar que Deus jamais abandona quem permanece fiel. Capítulo 1. Quem era Daniel? Daniel nasceu na terra de Judá, provavelmente na cidade de Jerusalém, por volta do ano 620 a.C., em uma família nobre. Ele era de linhagem real ou da nobreza judaica, um jovem culto, inteligente, educado, e com princípios espirituais sólidos. Sabemos que ele foi um dos jovens escolhidos por ser sem defeito, de boa aparência, dotado de sabedoria, inteligência e entendimento. Daniel 1:4. Daniel cresceu em um tempo em que Judá estava prestes a ser dominada pela Babilônia. Os profetas alertavam, o povo se afastava de Deus, e a ameaça de invasão era iminente. E então aconteceu. No ano de 605 a.C., o rei Nabucodonosor, da Babilônia, invadiu Jerusalém e começou o processo de deportação. Ele levou consigo os objetos sagrados do templo de Deus e também os jovens mais promissores da nobreza para servi-lo no palácio. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nomes hebraicos que revelam sua fé em Deus. Mas, ao chegarem à Babilônia, tiveram seus nomes trocados para Daniel Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque, Azaria Abed-nego. A mudança de nome não foi apenas simbólica, mas uma tentativa de apagar sua identidade e impor a cultura babilônica. No entanto, o que estava no coração de Daniel não podia ser apagado por nenhum decreto humano. Capítulo 2. A prova da fidelidade. No palácio, os jovens recebiam instrução na língua e literatura dos caldeus. Era uma elite intelectual sendo formada. Mas também havia exigências. Deveriam comer da comida da mesa do rei, e beber do vinho real. Essa comida, no entanto, havia sido oferecida a ídolos, e não seguia os princípios da lei de Moisés. Para Daniel, comer aquilo era desobedecer a Deus. Então ele tomou uma decisão que mudou sua história. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel 1:8. Com coragem, ele pediu ao responsável que lhe permitisse comer apenas legumes e beber água por 10 dias. Um teste de fé. Um risco real. Se parecesse fraco, poderia ser morto. Mas Deus honrou sua fidelidade. Depois dos 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e robustos do que todos os outros jovens que comiam da mesa do rei. Ao final do período de preparação, foram levados à presença do rei. E entre todos, nenhum foi encontrado como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Em toda a matéria de sabedoria e entendimento, o rei os achou 10 vezes mais sábios que todos os sábios do reino. Capítulo 3. A sabedoria revelada por Deus. Anos se passaram. Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou profundamente. Mas ele não queria apenas a interpretação, exigia que os sábios lhe dissessem o próprio sonho e seu significado, sem que ele contasse. Era impossível. Nenhum mago, nenhum astrólogo, nenhum encantador conseguiu. O rei se enfureceu e mandou matar todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus amigos. Mas Daniel pediu tempo. Ele foi para casa, reuniu seus companheiros e buscou ao Senhor em oração. Naquela noite, Deus revelou o sonho a Daniel. Daniel foi levado à presença do rei, com humildade, disse: Não é por minha sabedoria que sei isso, mas porque o Deus do céu revela os mistérios. O sonho era sobre uma grande estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Daniel explicou que representava reinos que viriam, até que um reino eterno, feito sem mãos humanas, o reino de Deus, destruiria todos os outros e duraria para sempre. O rei ficou tão impressionado que se prostrou diante de Daniel, louvando ao Deus que revela os segredos. Daniel foi exaltado e colocado como governador da província da Babilônia. Seus amigos também foram promovidos. Capítulo 4. A Cova dos Leões. Daniel permaneceu fiel por décadas, mesmo com a mudança de reis e reinos. Agora, já com mais idade, servia ao rei Dário, do Império Medo-Persa. E como sempre, se destacava.
Por ser incorruptível, outros líderes começaram a invejá-lo. Mas não conseguiram achar falha alguma, a não ser na sua fé. Então criaram uma armadilha, convenceram o rei a assinar um decreto proibindo qualquer oração a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Quem desobedecesse, seria lançado na cova dos leões. Daniel ouviu o decreto, mas não mudou seu hábito. 3 vezes ao dia, ajoelhava-se, com as janelas abertas para Jerusalém, e orava, como sempre fizera. Foi denunciado. O rei tentou salvá-lo, mas estava preso à própria lei. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas naquela noite, Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel saiu sem nenhum arranhão. Dário então proclamou ao povo: o Deus de Daniel é o Deus vivo, que livra, salva, e faz sinais e maravilhas. Capítulo 5 – A visão de um futuro eterno. Daniel também foi profeta. Deus lhe mostrou visões profundas sobre o fim dos tempos, o reino do Messias, e a vitória do reino de Deus. Ele viu reinos surgirem e caírem. Mas acima de todos, ele viu um trono eterno. Mesmo exilado, Daniel foi voz de Deus para reis, nações e para o futuro. Mensagem final: Daniel e nós. Hoje, você pode não estar numa Babilônia literal. Mas talvez esteja num ambiente que tenta te fazer esquecer quem você é. Talvez esteja cercado por pressões, desafios, tentações, injustiças. Daniel não era um super-herói. Era um jovem como você. Mas decidiu permanecer fiel. Ele orava, confiava, e não abria mão da sua fé. E por isso, Deus esteve com ele no palácio, no fogo, na cova dos leões, em todos os lugares. A fidelidade de Daniel mudou reinos. E a sua pode mudar a sua história. Você não está sozinho. Deus vê a tua fidelidade. E mesmo que tudo pareça contra, lembre-se: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Se essa história falou com você, curta este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. O Deus de Daniel é o mesmo hoje. E Ele está contigo.